Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus nessa nossa escola bíblica dominical que estamos estudando no dia de hoje. Vamos aqui, já quero aqui deixar os meus agradecimentos por você estar mais uma vez aqui comigo, nos ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nesta lição de número 2, vamos estudar sobre o avivamento no Antigo Testamento. Nós vamos aprender um pouco mais sobre este avivamento, algumas áreas que ele ocorreu, alguns tempos que ele foi notável no meio do povo de Deus. Bom, o textuário diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A nossa verdade prática está assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Então, logo de início, entendemos que o avivamento também é uma resposta de Deus para a vida daquele que ora, para a vida daquele que suplica o favor de Deus, e Deus, ouvindo as suas orações e súplicas, manda então um avivamento para o seu povo. A leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 34, o verso 29 ao 33. Eu não vou estar lendo para nós ganharmos um pouco de tempo, mas se você quiser, pode estar lendo aí na sua casa. Bom, a nossa introdução, o comentarista vai escrever assim: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Entendemos que o povo de Deus era um povo inconstante. Entendemos que o povo de Deus era um povo que eles não conseguiam permanecer sempre fiéis a Deus. Você vai ver várias passagens bíblicas falando que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai ver várias passagens bíblicas dizendo que Deus chama o povo ao arrependimento. Então, por várias vezes o povo, eles fazem o que era mal aos olhos de Deus. Eles pecam contra a santidade do Senhor. Porém, de todas essas vezes, sempre tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se levanta em oração e ora a Deus e suplica o favor de Deus. E ao suplicar este favor de Deus, Deus ouve a oração do seu servo ou da sua serva, então atende essa oração, derramando o perdão de Deus e consequentemente também um avivamento para o seu povo. No primeiro parágrafo, nós vamos falar sobre o avivamento no tempo de Moisés. Vamos começar dizendo o que o comentarista disse cá no final deste ponto. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Mas Carvalho, onde é que está o avivamento aí? É fato que Israel sofreu por 400 anos dentro da terra do Egito, e por sofrer 400 anos essa opressão, sofrer 400 anos esse desânimo, essa falta de esperança, nós vamos entender que este povo, ele não tinha mais ânimo, este povo não tinha mais esperança de um dia melhor. O povo de Deus, eu imagino que eles não faziam planos para o futuro, porque já tinha 400 anos que estavam cativos no Egito e nada acontecia para que eles viessem a ser libertos por Faraó. Então, o sentido literal da palavra avivar, como dissemos aqui na lição passada, é tornar mais vivo. Então, quando olhamos para Israel cativo no Egito, olhamos para o povo de Deus preso ali por Faraó na terra do Egito, vemos que eles estavam desanimados, desesperançosos, eles não tinham esperança num dia melhor, não faziam planos para o futuro. Nós vamos ver que quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Deus, novamente agora aquele povo tem esperança.
Novamente agora aquele povo tem o que planejar, tem o que pensar num futuro, num dia melhor, porque agora Deus levanta Moisés, e através de Moisés, Deus usa este homem de Deus, este grande homem de Deus, com sinais ali na terra do Egito, diante de Faraó, mandando as 10 pragas como poder de Deus, como é o próprio Deus que está intervindo pela sua nação, pelo seu povo. E quando o povo fica sabendo que tudo isso é feito de Deus, tudo isso é obra de Deus, aquele povo volta a sonhar, volta a ter expectativa de vida. Então, por ter novas expectativas de vida, eles tornam a viver, eles começam a ficar mais vivos. Consequentemente, no sentido literal da palavra, eles foram avivados pelo poder de Deus através do seu servo Moisés. Então está aí um avivamento no tempo de Moisés. Segundo ponto, o avivamento no tempo de Samuel. Aqui tem várias coisas que o comentarista escreveu, mas algo que me chama a atenção, que eu quero chamar a sua também, que ele escreveu assim: Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. Repare que o povo de Israel, como dissemos aqui, o povo de Deus é um povo inconstante. E nesse período o povo de Deus estava pecando contra Deus, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. O povo não estava dando a mínima para o sagrado. Para eles tanto faz como fez. Então Deus levanta o profeta Samuel a fim de exortar o povo. Deus levanta esse profeta para denunciar a maldade que o povo estava fazendo, para denunciar os pecados que o povo estava cometendo contra Deus. Porém, o povo não estava nem aí com nada. Consequência disso, o povo ele sai para a guerra, eles vão para a batalha contra os filisteus, levam a Arca da Aliança, e levando a Arca da Aliança, eles pensavam: bom, a Arca da Aliança está conosco, então não tem como perder essa batalha, porque a Arca da Aliança ela simbolizava a presença de Deus. Onde a arca ia, praticamente era o próprio Deus que estava indo juntamente com eles, porque a Arca da Aliança estava indo juntamente com eles. Então eles pensaram dessa maneira: se a arca está conosco, não tem como nós perdermos uma batalha. Detalhe, eles levaram essa arca de qualquer maneira, da maneira que eles bem entendiam, o que não era aprovado por Deus. Então isso fez com que eles perdessem esta batalha contra os filisteus. Passa-se algum tempo, nós vamos ver que o profeta Samuel, ele proclama o povo ao arrependimento, ele chama o povo para o arrependimento, e o povo de Deus se arrepende. O povo de Deus volta então a adorar a Deus com sinceridade, sem a prática do pecado. Então passa-se também algum tempo, os filisteus mais uma vez, eles vão querer batalhar contra o povo de Deus, eles vão querer guerrear contra o povo de Deus. Porém dessa vez, igual a gente diz aqui, né? Caiu do cavalo. Por quê? Porque eles vão batalhar contra o povo de Deus, só que dessa vez o povo de Deus já tinha se arrependido dos seus pecados e já tinha voltado para os pés do Senhor. Consequência disso, o povo de Deus vence esta batalha e os filisteus perdem aquilo que eles foram buscar. Eles não têm a vitória que eles foram buscar. Mas por que isso, Carvalho? Porque dessa vez o povo de Deus tinha se arrependido, tinha voltado para Deus, e quando o povo se volta para Deus, Deus se volta juntamente com o povo, dando assim então a vitória que eles esperam. É aquilo que Paulo disse em Romanos 8:31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está com você, meu querido, fique tranquilo, todas essas batalhas vão ser ganhas. Deus não perde nenhuma batalha. Aleluia. Bom, neste terceiro ponto, fala sobre o avivamento no tempo de Josias. Bom, Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por mais ou menos aí 29 anos.
e ao reinar durante esses 29 anos, ele reinou bem. Ezequias no hebraico significa esquiar ou esquiahu, que significa Javé é minha força. Ele reinou muito bem nesse período de 29 anos que ficou reinando então em Judá. Só que vamos entender que mesmo ele reinando bem, ele teve as suas falhas. Apesar de ter as suas conquistas, de ter as suas glórias, de ter as suas vitórias, Ezequias também teve as suas falhas. Se eu perguntar para você o que você me diz sobre Ezequias, tenho quase certeza que você vai dizer que ao rei, ao qual estava doente, foi profetizado para ele que ele morreria e que ele precisaria colocar a sua casa em ordem. Porém, a vida de Ezequias vai muito mais sobre isso. Nós não vamos entrar dentro, a fundo da vida de Ezequias, mas vamos entender que este Ezequias, ele, no momento do seu auge, a qual todo o povo estava aplaudindo, o povo estava parabenizando, o povo estava congratulando a Ezequias, neste exato momento, quando ele devia dar a glória devida a Deus, ele pega toda a glória para si. Entendemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o povo estava congratulando, o povo estava parabenizando, o povo estava aplaudindo Ezequias, mas em nenhum momento ele diz ao povo: olha, ganhamos, vencemos, conquistamos. Mas tudo isso que aconteceu não seria possível se não fosse a intervenção divina. Então o erro de Ezequias foi pegar esta glória para si e não dar a glória devida ao Senhor. Morre o rei Ezequias. Quem assume o trono em seu lugar é seu filho, o rei Manassés. O rei Manassés, ele foi considerado um dos piores reis que passou por Judá, ou por que não dizer o pior rei. Manassés, ele reinou por 55 anos neste lugar, e foi um dos piores reis que passou por este lugar. Reinou por 55 anos, ele trouxe para dentro de Judá culto pagão, ele trouxe a idolatria para dentro de Judá, ele promoveu a idolatria a Baal, ele promoveu a magia e a adivinhação, ele levou cultos e altares dentro, no pátio do templo, ele fez altares e cultos naquele lugar. Então vamos ver que este homem era um homem que realmente depravou aquela cidade com o profano. Por quê? Porque este homem também adorava a Moloque e sacrificava humanos, porque Moloque exige sacrifício de humanos. Então ele sacrificava em seus cultos pessoas para este pseudo-deus. Não obstante a isso, nós vamos ver que além desses seres humanos, esse Manassés também foi capaz de sacrificar os próprios filhos para Moloque. Então este Manassés era um rei perverso, era um rei que eu estou dizendo, considerando este homem maligno por tal situação. Porém, Deus é um Deus misericordioso, porque em certo tempo, Manassés, ele se arrepende profundamente e ele vai se humilhar diante de Deus, e Deus vai perdoar a Manassés por todos os pecados que ele cometeu. Bom, depois do rei Manassés, nós vamos ver que vem então o rei Amon. O rei Amon, ele assumiu o trono com 22 anos de idade e só reinou por 2 anos. Veja bem como foi o reinado deste homem. Ele assumiu o trono novo e reina apenas por 2 anos. Por que isso? Porque além da idolatria, além dos pecados, este homem também ele foi corrupto no seu governo. Ele foi corrupto ao tentar ali governar a sua nação. E nós vamos entender que os seus próprios servos, a Bíblia diz que os seus próprios servos o mataram. E o povo então se encarregaram de punir os assassinos do rei Amon. E consequência disso, o seu filho, que tinha apenas 8 anos de idade, que é o rei Josias, ele assume o trono então de seu pai Amon. Josias, com 8 anos de idade, apenas uma criança, ele assume o trono e o reinado de Judá. E aqui o escritor, ele até sublinhei aqui, até destaquei, né, na verdade, esse reinado de Josias, que vai falar
que ele derrubou altares dos demônios, destruiu imagens de escultura e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Então vamos entender que Josias, ele fez aquilo que agradou a Deus. Ele fez aquilo que agradou ao Senhor. Ele destruiu altares que Manassés levantou. Ele acabou com o culto idólatra e não ficou somente ali na sua cidade. Ele levou para outros lugares o concerto que ele fez com Deus. E isso, Deus então, ele usa essa reforma que ele fez, ele usa todo esse trabalho que aconteceu do rei Josias para conduzir o povo novamente a um novo arrependimento, ou melhor, a um novo avivamento espiritual. A situação de Judá estava tão precária que até o livro da lei estava perdido ali, mas Josias encontra durante a obra ali que estavam fazendo e traz ali para o povo um avivamento espiritual. O segundo ponto diz assim: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria que a cidade de Jerusalém se encontrava. Vamos entender que Neemias, ele não conhecia a Jerusalém, Neemias não conhecia Judá, porque Neemias ele nasceu já dentro de Babilônia. Neemias não conhecia, ele apenas ouvia falar, ele apenas ouvia histórias do seu povo, história dos seus pais, história da sua nação, história da sua cidade. Ele apenas ouvia histórias, só que mesmo ouvindo essas histórias, ao chegar no ouvido de Neemias, que aquilo tinha acontecido, a situação que o povo estava enfrentando, ele chega diante do rei Artaxerxes e vai dizer para o rei que queria ajudar, que precisava fazer alguma coisa em prol do seu povo. Vamos entender que Neemias, meu querido, Neemias ocupava uma função importantíssima dentro do palácio do rei. Neemias era copeiro do rei, era uma função de extrema importância e de confiança que o rei tinha para quem ocupava essa função. E Neemias ocupava essa função. Porém, Neemias, mesmo comendo do bem e do melhor, Neemias vestindo melhor, Neemias tendo todas as regalias do palácio ali, vamos entender que Neemias ele não olhou para o seu próprio umbigo. Neemias não olhou apenas para si, mas ele olhou para o seu povo, ele olhou para os seus irmãos e disse: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Vamos entender que tem pessoas no dia de hoje que só olham para o próprio umbigo, pessoas que se importam apenas com as suas próprias necessidades, pessoas que olham apenas para a si próprio e não vê aquilo que os outros estão precisando, e quando vê faz vista grossa a fim de não ajudar naquilo que sabe que pode ajudar. Oremos para que a nossa geração, para que o nosso povo seja um povo que não olha apenas para as suas próprias necessidades, mas que conseguem ver a necessidade dos seus irmãos, a necessidade do povo, e para que possa ajudar a quem precisa, a fim de não perecer nessa terra. Bom, a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento. Neemias se coloca na condição de pecador, ele e a sua casa, para interceder a Deus pelo povo. Repare que Neemias não tinha pecado, Neemias não tinha nada a ver, Neemias não tinha nada a ver com o pecado que o povo tinha feito contra Deus. Neemias estava em Babilônia, não tinha nada a ver com esses pecados, mas mesmo assim Neemias se coloca na condição de pecador, assim como os demais, assim como a nação,
se coloca na condição de pecador, coloca a sua casa na condição de pecadora, intercede pelo povo a Deus, para que Deus venha intervir, para que Deus venha perdoar os pecados dessa nação. Vamos ver que essa intercessão de Neemias, quando Neemias intercede, nos mostra que quando nós nos colocamos na condição de pecadores, quando nós reconhecemos que Deus é santo e nós somos pecadores, Deus, Ele dá o seu favor, Ele respondendo às nossas orações e súplicas, quando entendemos que somos pecadores e que Deus é santo. Porque ao entendermos isso, quer dizer que se eu não confesso os meus pecados, quer dizer que eu não estou arrependido do que eu fiz. E se eu não estou arrependido do que eu fiz, quer dizer que eu vou voltar a fazer novamente os mesmos pecados que eu cometi anterior. E se eu ficar cometendo os mesmos pecados que eu cometi sempre, eu nunca vou alcançar um avivamento. Por quê? Porque o pecado praticado constantemente já não é pecado, é iniquidade. Então entendemos que quando a nossa mente está cauterizada pelo pecado, ficamos apenas aqui, enxergando apenas as nossas próprias vontades. Mas quando eu reconheço que errei, me arrependo do que fiz e me prostro diante de Deus e peço perdão a Deus pelos meus pecados, na intenção de mudar de vida, Deus ouve a nossa oração, atende o nosso clamor e perdoa os nossos pecados. Assim podemos mais uma vez começar de novo, só que dessa vez limpo, porque o perdão de Deus nos alcançou. O avivamento pelo ensino. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse que Deus requeria de sua vida naquele momento crucial para a história judaica. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Vamos entender, meus queridos, que Neemias, governador, ele pede a Esdras, que era o sacerdote ali daquele lugar, para que o livro da lei fosse lido ali na praça, diante de todo o povo. O povo era o povo pós-exílico, tinha saído recentemente ali de Babilônia, saído recentemente do cativeiro. Então Neemias pede que Esdras lê o livro da lei diante do povo ali na praça. E quando Esdras lê esse livro da lei diante do povo, a Bíblia vai dizer que houve ali um grande quebrantamento, houve grande choro naquele momento, quando o livro da lei estava sendo lido. Repare que o pedido foi que ele lesse o livro de uma forma pausadamente, de uma forma didática, de uma forma com que o povo pudesse entender o que estava sendo lido, o que estava sendo falado. E ele não apenas leu, mas como também explicou o que estava sendo lido. Entendemos que nesta passagem bíblica houve ali este grande quebrantamento, esse grande clamor, quando o livro é lido, explicado, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo dito. O erro da nossa atualidade é falar, é pregar, é tentar ensinar de uma forma tão eloquente, vamos dizer assim, a ponto de ninguém entender o que você está dizendo. Se ninguém está entendendo o que você está pregando, como que pode haver edificação na vida dos seus ouvintes? Se você prega de uma maneira, se você ensina de uma maneira que ninguém entende o que você está tentando ensinar ou tentando passar através da sua mensagem, como que vai haver salvação de almas? Como que vai haver crescimento espiritual? Como que vai haver ali mudança de vida? Como que pode haver um quebrantamento como houve aí na praça, se o povo não está entendendo aonde você quer chegar com a sua mensagem, com o seu ensino? Entendemos isso por quê? Porque hoje acontece muito isso em nosso meio. É muita gritaria, é muito pula-pula, é muito para lá e para cá, mas você chega para certas pessoas, já aconteceu várias vezes isso, eu creio que você conhece algumas histórias parecidas também, de estar acontecendo um culto, e o pregador está pregando, e prega, e glória, e glória, e glória, e fala,
Aí você chega no final do culto para o irmão e pergunta: irmão, o culto foi bom? Foi bom. Foi benção? Foi benção. Poder de Deus purinho? Foi. Poder de Deus puro? Foi, irmão. Onde foi que o pregador pregou? Ah, não sei. E aí? Ah, o que ele falou? A mensagem abordou o quê? Não, pergunta uma pergunta mais fresca, mais recente. Qual foi o término da mensagem, a conclusão da mensagem? Não, também não sei. Então como você pode falar que um culto foi bom se você não entendeu aquilo que ele pregou ou aquilo que ele ensinou? Então entendemos que precisamos ouvir o que está sendo dito, entender o que está sendo pregado e o que está sendo ensinado nas nossas igrejas, para que possa ocorrer um avivamento e para que possa ocorrer um crescimento espiritual também em nossas vidas, porque se não entendermos, não tem como ter um crescimento espiritual. Amém? Próximo ponto: o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige, isso todo mundo sabe, que a palavra de Deus ela corrige, ela confronta, que o Evangelho ele nos confronta, ele confronta o nosso eu, ele confronta quem eu sou, ele confronta o pecado que habita em nós. Então entendemos que a palavra de Deus, ela em todo tempo ela vai nos corrigir quando precisar. Se tratando desta palavra, logo de início, o comentarista ele vai dizer assim: no Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Tem muitos lugares que não gostam dessa palavra não, irmão. Decência e ordem, se você falar em algumas igrejas, você vai até ofendendo esta igreja, né? Mas vamos lá. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Esta passagem está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso é o 26. Então vemos aqui um modelo de culto que Paulo exorta na sua carta aos Coríntios. Tudo quanto fazer, faça-se com decência e ordem. Vocês profetizam? Profetiza com decência, profetiza com ordem. Vocês têm dom de interpretação de língua? Interpreta com decência e com ordem. Por que Paulo fala isso? Porque nesta igreja de Corinto estava virando uma bagunça. Não vou entrar muito a fundo não, mas estava virando uma bagunça. No momento de cultuar, estava um atropelando o outro, um falando na frente do outro, e ninguém conseguia entender ninguém. Aí então Paulo falou: olha, faça com decência e ordem, faça tudo, faça um culto racional, que tenha decência, que bota ordem no culto. Se um estiver falando, escute. Se alguém estiver profetizando, escute. Como eu vou entender uma profecia se tem outro, 3, 4, 5 profetizando na mesma hora? Um segura no meu braço direito e profetiza no meu ouvido. Aí vem outro e coloca a mão na minha cabeça e profetiza no ouvido esquerdo. Opa, peraí. Se os dois a profetizar, espera a sua vez. Decência e ordem no culto. Isso não quer dizer que Paulo está proibindo o agir de Deus no meio da igreja. De forma nenhuma. Igual já disse, tem dons, tem palavra, tem profecia, tem discernimento. Faça com decência e ordem. Ele não proibiu de ser feito, só pediu que seja feito com ordem no culto. Cuidado com o formalismo. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Irmão, vamos entender que falamos sobre aquelas pessoas que se extravasam, falamos aqui na lição passada, sobre aquelas pessoas que deixam a emoção tomar conta de si e começam a fazer coisas de si mesmo, vamos dizer assim, dentro das igrejas. Começam a deixar a emoção tomar conta de uma maneira que perde o controle da situação. Eu falo que eu já vi isso também várias vezes, eu creio que os irmãos também já viram isso, onde encontramos, pensamos na verdade que Deus está fazendo através de alguém, mas na verdade aquela pessoa está tomada com as suas próprias emoções e leva esses agir de uma forma extrema, a fim onde aconteça uma bagunça no culto,
quando acontece talvez até um desastre, até uma tragédia, né? Cair em cima de uma bateria, machucar um irmão que está do lado, cair em cima de outra pessoa, machucar uma criança que talvez está passando por ali. Então, ou seja, Deus, o Espírito Santo, ele não vai tomar sua consciência de forma nenhuma. E sentir a presença de Deus é uma coisa, e sentir a emoção do momento é outra, totalmente diferente. Só que neste ponto aqui, vamos tratar sobre o oposto dessa emoção extrema. Vamos tratar agora sobre o formalismo. Eu não posso levantar a mão muito alta, eu não posso dar glória a Deus mais alto, porque senão vai bagunçar o culto. Eu não posso falar em língua estranha, porque senão o povo vai achar que é da carne. Porque existem aquelas pessoas que são cessacionistas, aquelas pessoas que acreditam que os dons espirituais cessaram e que se findaram ali no período da igreja apostólica. Vamos entender que os dons continuam, e que se eu dou glória a Deus um pouco mais alto, não tem do que as pessoas se escandalizarem. Não tem do que se escandalizar. Cada igreja tem a sua doutrina, tem o seu uso e costume. Tem igreja, eu não vou citar denominações, mas tem igrejas que você não vê com glória a Deus, é apenas sentado, parado, ouvindo e aprendendo. Mas tem igrejas que você chega, que você vai ouvir glória a Deus, aleluia, língua estranha, o culto inteiro praticamente. Então cada igreja tem o seu ritmo de trabalhar, o seu ritmo de cultuar a Deus. Então, aquelas pessoas que usam esse formalismo, eu ouso dizer que elas estão extinguindo o fogo, a chama do Espírito. Por quê? Porque se Deus quer agir no meio do povo, irmão, não tenta impedir Deus de agir. Aquelas pessoas que não podem levantar a mão muito alto, que não podem dar glória a Deus, aleluia, não pode falar língua estranha, porque eu estou no padrão. A ética cristã não permite que eu me extravase. Irmão, cada pessoa, Deus vai agir de uma forma diferente. Tem pessoas que vai sentir a presença de Deus de uma forma tremenda, mas consegue ficar quietinho no seu canto, de braço cruzado, de olhos fechados, e sentindo a presença de Deus. Tem pessoas que já não conseguem, tem pessoas que sentem a presença de Deus, ela tem que no mínimo dar um pulo para o alto, no mínimo dar uma glória a Deus, e soltar uma rajada de língua estranha. Então cada pessoa, o Espírito Santo atua de uma forma diferente. E para você não falar, já quero abrir um parênteses, para você não falar que uma obra de Deus é obra da carne, eu te aconselho a você pedir a Deus o discernimento de espíritos, para quando Deus estiver usando uma pessoa, para quando Deus tomar uma pessoa, para quando Deus se manifestar a sua presença em um servo ou uma serva, você não chegar a apontar o dedão para este servo e falar, olha, está na carne. Então eu te aconselho a você, para não cometer esse erro, a pedir a Deus o discernimento de espírito, para que você não venha cometer um erro tão sério como esse. Não extingais o Espírito. Talvez Deus quer te levar para águas mais profundas, mas por você estar agarrado tanto a essa ética eclesiástica, moral eclesiástica dentro da igreja, de não poder isso, não poder aquilo, ter que ficar desse jeito, ter que ficar daquele jeito, de não poder dar glória e não poder fazer outra coisa, que você ficar agarrado tão firme a isso, Deus querer te levar para essas águas profundas, mas por esse motivo você permanecer às águas rasas. Um conselho que eu te dou: deixe Deus te levar às águas mais profundas, porque o avivamento é certo na tua vida. Amém, meus queridos? Então chegamos ao fim da nossa segunda escola dominical desse trimestre. Já quero aqui agradecer a você por ter ficado comigo até aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma poderosa, e até semana que vem, na próxima lição, se Deus quiser. Abraço.